Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nesta segunda-feira de sempre para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem como grande propósito unir o público urbano ao público rural, sempre trazendo discussões, debates, temas relevantes que aconteceram na semana anterior e aqueles temas que poderão impactar, influenciar ou trazer oportunidades para o agro nos próximos meses e semanas e anos, né? E hoje, ao meu lado aqui, o meu companheiro de sempre, Antônio da Luz, nós temos aqui o Felipe Reis, que é da Earth Daily, uma empresa especializada em mercado de grãos, uma empresa de origem francesa, que tem a sede hoje em Minneapolis, nos Estados Unidos, e nós vamos ter também um outro convidado, um produtor rural do Rio Grande do Sul, o Lucas Scheffer, que é produtor do município de Cacequi, e daqui a pouco ele estará aqui conosco. Para a gente começar o nosso bate-papo, nós temos um vídeo do nosso companheiro de bancada aqui, Tejon, que não pôde estar aqui conosco devido a um problema de viagem nesse horário, mas ele deixou um vídeo para começar a nossa troca de ideia aí. Então, por favor, produção, solte o vídeo do Tejon para a gente começar aqui as nossas conversas da semana. Olá, amigos da Conexão Campo e Cidade, Marcelo, Roberto, Letícia, Antônio, todos os nossos internautas. Quero deixar com vocês aqui uma preocupação muito grande, porque na safra 24-25, esta que vamos começar a partir do próximo mês, poderá não crescer, colocando em risco nossa insegura economia. Portanto, eu diria que temos que ter um foco total nisso, como prioridade nacional. Tem um artigo extraordinário do economista Roberto Macedo para o jornal Estadão, do dia 18 de julho. E ele enfatiza nesse artigo: ocupamos o terceiro lugar dos países com maior desigualdade social, atrás apenas da Rússia e da África do Sul. Algo que poderia ajudar seria uma forte aceleração da economia. O Brasil já cresceu em tempos antigos 7% ao ano. E agora, há mais de 40 anos, nos conformamos com crescimentos de apenas 2%. Amigas e amigos, a agropecuária tem salvo esses 2%. Nos últimos anos, com o crescimento da produtividade, safras e exportações. Agora, 24-25, um grande desafio. Nas minhas andanças pelo Brasil, em conversas com líderes do agro, eu escuto deles uma tendência à diminuição da próxima safra. Viemos de 2 anos com preços que cresceram principalmente nas commodities, com mais em função da pandemia, da Covid-19, de conflitos internacionais, com grande crescimento, principalmente no Brasil, na soja e no milho. Os consumidores, os ciclos clássicos das commodities, sempre que as coisas vão lá para cima, elas caem depois. Meu amigo Antônio da Luz sempre diz: muito cuidado, porque agricultor não quebra na baixa, quebra na alta, essa coisa cíclica. E eu tenho sentido nas andanças pelo Brasil de que nós não teremos uma safra superior à safra antiga. Em não tendo, com preços das commodities mais baixos e um volume menor, a economia brasileira, que hoje é totalmente dependente do ciclo da agropecuária, vai sofrer. Porque a agricultura é que distribui capilaridade para o comércio, serviço e para a indústria. Então, eu diria que nós deveríamos ter um foco total, emergencial, em projetos que permitam que, pelo menos, o Brasil consiga superar o volume de alimentos, de grãos, principalmente no caso dos grãos produzidos na safra anterior. E para isso, por que não olhar com muita atenção esse programa de conversão de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em cultivos modernos sustentáveis, se pelo menos 2,5% dele, 5% dele pudesse se transformar numa realidade, nós poderíamos suprir o que está me parecendo inevitável, e aí eu vou ouvir os nossos amigos aqui, de que muito provavelmente
a nossa safra 24-25 será menor do que a anterior. O drama do Rio Grande do Sul está aí para mostrar áreas ali que não poderemos plantar a curto prazo. Portanto, não vejo e não sinto uma preocupação efetiva da sociedade civil organizada e de governo no sentido de como iremos superar esse problema, porque temos condição de superá-lo, mas exigiria um plano focado, estratégico. Se tivermos uma safra menor, a economia vai sofrer e o país, sem dúvida alguma, irá sentir esse baque. Conexão Campo-Cidade. Abração, até a próxima. Obrigado, Tejon, pela mensagem. Eu queria, antes de passar a bola para os meus colegas aqui, eu quero fazer alguns comentários adicionais ao que o Tejon colocou. Quanto à preocupação do crescimento do PIB colocado pelo Tejon, de um artigo do economista Roberto Macedo, ele é bem pertinente, porque se nós olharmos em 1980, nós tínhamos 57% o PIB maior do que a China. O Brasil tinha um PIB de 300 bilhões e a China, se não me engano, 180 bilhões na época. E passado 43 anos, hoje a China tem um PIB de 18 trilhões de dólares e o Brasil um PIB ao redor de 2 trilhões de dólares. Ou seja, a China, que era menor do que a gente em 1980, em 43 anos, ela conseguiu ser 9 vezes maior que a gente. E por que isso aconteceu? Porque ela investiu em infraestrutura, em educação, em tecnologia, e ela promoveu um crescimento acelerado em muitos momentos, acima de 10% ao ano. E então, aqui vem um desafio para os nossos governantes, para eles olharem esses números e pararem de discutir alianças apenas políticas e etc., e colocarem a mão na massa para promover o desenvolvimento verdadeiro desse país, né? Então, isso a China, a Coreia do Sul já mostrou isso para nós, que isso é possível. Quanto à questão de diminuição da safra que o Tejon colocou, eu tenho uma opinião diferente da dele. Nós sabemos as dificuldades que houveram com a queda do preço das commodities, nós sabemos que os preços dos insumos caíram também significativamente, né? Mas agora, nas últimas 6 semanas, começaram a subir devido à alta do dólar. Nós sabemos que há uma margem mais apertada, tanto na soja quanto no milho, mas todas as previsões feitas pelos institutos oficiais, seja IBGE, CONAB, seja o USDA nos Estados Unidos, sinalizam uma safra maior para o Brasil, principalmente na soja, que esse ano deve ficar aí ao redor de 153 milhões de toneladas, e ela deverá chegar na próxima safra ao redor de 171 milhões de toneladas. Então, apesar de ver a apreensão e preocupação de todo o setor com margens menores, mas ainda, na minha opinião, temos um cenário de um potencial aumento de área plantada e de uma safra maior para a próxima safra. Não sei se você concorda com isso, Felipe, você que é especialista nessas projeções, gostaríamos de ouvir sua opinião. Certo, Marcelo. Falar da próxima safra, 24, 25, é sempre muito perigoso, porque o produtor pode fazer tudo corretamente, a gente ainda depende muito do clima, né? E a gente tem visto alguns erros muito grandes das estimativas de produtividade justamente por essa razão, né? A gente tem que esperar o clima chegar. Para a gente atingir, ao meu ver, 170 milhões de toneladas, a gente tem que ter um acréscimo positivo
quando eu falo positivo, significante da área, tá, plantada para soja, e que a gente não tenha nenhum grande problema em nenhuma região. E vamos lembrar que a gente está à beira do início do El Niño. O NOAA já aponta o Laninha, desculpa, não é o Ninho, mas o Laninha. O Laninha ele deve começar ali em setembro, outubro, a depender do modelo climático que você acompanha. E o último Laninha significativo, a gente teve uma seca muito grande, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até ali o sul do Mato Grosso do Sul. Caso esse cenário se repita, foi na safra 21-22, se não estiver enganado, muito difícil a gente vai ter aí 170 ou até mesmo 160 milhões de toneladas, a não ser que haja um aumento de área exacerbado para a soja, o que hoje eu não vejo. Caso a gente não tenha nenhum problema climático significativo, aí sim é bem possível que a gente tenha esses 170 milhões de toneladas. Essa última safra, 23-24, se a gente não tivesse tido um problema de seca em algumas regiões, como em Mato Grosso, por exemplo, ficaríamos ali bem próximo já, entre 160 e 165 milhões de toneladas, né? O produtor tem que dar uma olhada não apenas no mercado interno, mas também externo, tá? A produção mundial de soja nesse ano dificilmente vai ser abaixo do ano passado. Segundo as nossas estimativas aqui, a produção de soja em 2024, produção mundial, deve ficar aí acima de 420 milhões de toneladas, caso a gente não tenha nenhum problema ali nos Estados Unidos. O recorde foi em 2023, abaixo de 400 milhões de toneladas. Então, para o ano que vem, a gente vai ter esse desafio. Se a gente crescer muito a produção, o que vai acontecer com o preço, já que a produção vem aumentando ano após ano? Tem que olhar para a demanda e fazer as devidas considerações, né? Eu achei muito legal isso que você falou, Felipe, e isso aqui nós vamos passar para você já, Antônio, esse ponto de olhar a demanda, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando só os 40 milhões de pastagens degradadas que nós temos, é como se a gente pudesse aumentar indistintamente a produção e que sempre terá alguém para comprar por um preço bom. Nós temos que entender que na economia existe uma lei chamada oferta e procura, e muitas vezes somos nós mesmos do agro que provocamos uma dor que vem no dia seguinte, aquele efeito Orloff, né, da vodka, aquela ressaca, porque às vezes a gente aumenta tanto a oferta, aumentando a área plantada, aumentando a produção, e depois essa conta vem para a gente mesmo pagar. Não é isso, Antônio? Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Felipe, Lucas Schaefer. De fato, Marcelo, não é que nós temos toda demanda para tudo que nós vamos produzir, né? É o contrário. Nós temos capacidade de oferta para tudo que a demanda quiser demandar. Mas nós temos que atender à demanda, então somente a demanda, porque produzir acima daquilo que o mercado está demandante, nós podemos bater recorde de venda de máquinas, recorde de venda de insumos, recorde de venda de tudo, só que vamos pagar isso com preço baixíssimo dos produtos agropecuários. Então, os produtores, como nós já conversamos no programa anterior, nós precisamos ter ciência de que, embora a demanda esteja crescendo, nós temos aí nesses últimos anos ampliado a oferta acima do que tem crescido a demanda. E esta é uma fórmula inequívoca de ter preços baixos. Então nós temos que usar o poder que nós temos como ofertantes e dar uma parada para respirar. Nós estamos acelerando demais a produção brasileira sem que haja um compasso do crescimento da demanda, e ainda mais com todas as preocupações que existem, sobretudo em relação à China, que é uma economia que está desacelerando. E isto é preocupante. Agora, por outro lado, Marcelo, eu tenho olhado também alguns movimentos no sentido contrário, gerando uma preocupação enorme na outra ponta, né? Que eu acho que aqui está o Lucas, justamente para conversar conosco sobre este tema. No Rio Grande do Sul, via de regra, né, tudo mais constante, como disse o Felipe ali com as questões climáticas, que é evidente, Felipe, nós temos preocupações. Agora, sempre pode ter um problema. Isso não é Laninha, é o Ninho, né? O Ninho, Laninha, anos de neutralidade são raros, né? Agora,
A maior safra do Rio Grande do Sul foi no Laninha, diga-se de passagem, foi o ano de 2021, e o grande problema não é o Laninha ou o Ninho, mas a intensidade deles, tanto para o Centro-Oeste quanto para o Sul. Agora, o fato é que nós estamos vivendo um outro problema muito maior que não é climático, que é como é que nós vamos produzir a safra no Rio Grande do Sul, Marcelo, depois de 2 anos de estiagem, 2 anos de estiagens e 1 ano de cheias e excesso de chuvas. Porque o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor, tudo mais constante, de grãos, atrás do Mato Grosso, e ali batendo cabeça com o Paraná. Tem ano que o Rio Grande do Sul é maior, tem ano que o Paraná é maior, mas ali são os 2 estados muito parecidos em termos de tamanho de safra. E o Rio Grande do Sul, depois de 2 estiagens, eu repito, e por que eu estou sendo repetitivo? Porque lá em Brasília parece que tem gente que não entendeu ainda. São 2 anos de estiagens e 1 ano de excesso de chuvas. Não é só enchente. Tem lavouras que passaram longe dos cursos d'água, que não teve rio varrendo, mas choveu 500 milímetros em cima da lavoura da criatura no mês que ele se preparava para colher. Então, para o produtor, pouco importa se a perda dele vem por excesso de chuva, se por enchente, por seca, o que interessa é que ele perdeu a produção. E isto tem gerado um passivo muito grande e que tem trazido milhares de produtores para a rua para protestar de maneira pacífica, de maneira ordeira, de maneira democrática, de maneira exemplar. Agora, na última sexta-feira, foram mais de 10 mil produtores reunidos lá em Rio Pardo, Marcelo Prado, depois de uma demonstração de muita força que já tinham tido lá em Cachoeira do Sul. O primeiro movimento foram mais de 5 mil produtores. Tinha mais de 5 mil assinaturas, mas muita gente não assinou. A gente imagina, certamente, tinha mais gente do que isso. Agora, na sexta-feira passada, foram mais de 10 mil. Dobrou. Produtores incomodados, produtores desesperados, preocupados e aguardando que o governo federal faça aquilo que ele tem obrigação de fazer, que é atender esses produtores com uma linha de crédito, que é o que nós propusemos para o governo, de 15 anos, mas não é renegociar, não, é acessar uma linha nova para que o produtor possa pagar a cooperativa, possa pagar a revenda, possa pagar o banco, possa pagar a dívida velha, a dívida nova, e ficar com um único passivo em ser, mas com passivo de longo prazo. Então, esta foi a proposta que foi encaminhada e parece que está muito diferente do que está sendo construído em Brasília. Por isso que este movimento não para de crescer. E se nós não cuidarmos, se nós não tivermos mecanismos para que o agro brasileiro, que não tem o subsídio europeu, que não tem o subsídio americano, que, aliás, paga muito mais impostos do que recebe de apoio, se este setor não tiver minimamente condições de lidar com seus passivos criados por questões climáticas que fazem parte da natureza, bom, não só nós não vamos ver a ampliação da nossa produção, não só nós não vamos ver o PIB crescer, nós não vamos ver a ocupação dessas áreas degradadas, como nós vamos ver uma redução da produção, porque hoje é no Rio Grande do Sul, amanhã é no Mato Grosso, é no Goiás, é no Mato Grosso do Sul, é no Nordeste, é no Sudeste, porque está, sim, havendo uma falta de entendimento por parte do governo em atender aquilo que o Manual do Crédito Rural já propõe, Marcelo Prado. O Antônio, muito bem colocado aí por você. Agora, acho que seria importante a gente ouvir o Lucas lá de Cacequi, que é produtor de soja, de aveia, de cevada, de trigo, e ele está sentindo isso na carne, né? Então, vamos ouvir a opinião dele, ele que faz parte desse movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Lucas, por favor, gostaríamos de te ouvir um pouquinho, sua impressão, seu momento aí da agricultura do Rio Grande do Sul, sua visão, se a safra vai ser maior, menor, as suas dores. Conta para nós um pouquinho.
O microfone está desligado. O Lucas estava com um probleminha de sinal, não sei se ele está... Não, nós estamos vendo ele, Oi, nós não estamos ouvindo. Agora estamos. Tá. Boa tarde, pessoal. Só reforçando tudo que já foi colocado. A situação do agricultor hoje. Se você me perguntar do Plano Safra, o que eu acho do Plano Safra, eu vou dizer que eu não sei. Porque o meu interesse hoje não é Plano Safra, o meu interesse hoje não é acessar novos créditos. Eu não sei como é que vou pagar essa conta que vem bolando de 3 anos, que nem o Antônio da Luz falou. São 2 anos de seca, e esse ano com essa chuvarada, eu perdi na minha lavoura 70% do soja que eu tinha para colher. Então, o que o governo fez até agora, empurrou nosso vencimento até dia 15 de agosto. O que o produtor vai produzir em 100, 120 dias, aí, que foi o prazo que o governo deu? Nada. Não tem como eu fazer caixa em 120 dias. Então, a situação do agricultor hoje é essa, sem alguma ajuda do governo, sem um prazo, que nem o Antônio falou, 15 anos, uma carência para o produtor conseguir botar as suas contas em dia, conseguir botar dinheiro no caixa para dar esse tombo, eu não sei o que vai ser da agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Sobre eu posso dizer assim, de certeza que vai ter diminuição na área plantada, mesmo havendo uma ajuda, porque o produtor não tem aquela capacidade de investimento que nem tinha anos atrás. E se não vier nada do governo, então aí sim vai ser um desastre. A região sul do estado aqui vai ser um desastre, porque a região mais atingida é a região sul. Essa região aí, 50%, 60% de perca do soja, e esse produtor não sabe como vai fazer para plantar, não sabe como vai acessar o Plano Safra, não sabe como vai ter crédito para continuar na atividade. Então, a situação hoje é desesperadora. Essa é a situação do nosso estado. Lucas, quantos hectares tu produz? Eu planto 1.500 hectares, eu planto. 1.500 hectares. Marcelo Prado, 1.500 hectares no Rio Grande do Sul é um produtor grande. Muito grande. Só que 1.500 hectares no contexto do Brasil é um produtor pequeno. Então aqui nós estamos vendo produtores pequenos, produtores médios. Quantos? Tu falou que a tua perda foi 70% este ano, certo, Lucas? Isso. Foi por enchente? Foi pela enchente. A minha lavoura lá é 1.500 hectares e 100% da área arrendada, só para ficar bem claro. Nós tinha lavoura de 75, 80 sacos por hectare. Uma semana. Na outra semana, nós tivemos uma semana de chuva. Numa semana lá eu peguei mais de 1.000 milímetros na minha área. A minha área não tem o problema de alague, não alagou, se tu olhar por imagem de satélite, e nem foi levantado pelo governo federal, que vão ajudar pela imagem de satélite, se comprovar que teve água dentro da lavoura. Se olhar pela imagem de lavoura, eu não tive água dentro da lavoura. Minha água é área alta, sabe? Mas em plena colheita foi 45, 50 dias de umidade. Eu consegui botar a máquina em 50 dias, 5 dias colher. Então, soja caiu, soja brotou, soja ardido. Eu tenho lavoura lá que eu passei a máquina em 70%, 80% de soja ardido. Estou vendendo hoje para ração, R$30 o saco, para tirar um pouco do talo, né? Essa é a minha realidade hoje. Então, a gente não sabe o que fazer. É isso, Marcelo, que está nos incomodando. O governo tratando o assunto na mancha da enchente. Tá, mas então quer dizer que se o produtor teve a sua lavoura varrida por um rio, ou se foi varrida por 1.000 milímetros que caiu no mês da colheita, aí não é a mesma coisa. A perda é a mesma, mas o que interessa é o método da perda. Nós não podemos aceitar. Antônio, esse drama do Lucas e esse ponto que você está colocando arremete a gente para um conceito que a gente tem que repensar no Brasil, que o poder é muito concentrado em Brasília, né? E Brasília não tem sensibilidade e presença física para conhecer todas as dificuldades que se tem no país, nas diferentes regiões. Tal. Então, isso é um outro ponto que nós temos que começar a discutir aqui. Nós precisamos de reformas no país para que os municípios, os estados tenham mais autonomia e mais recursos dos impostos sejam destinados
para os estados, para os municípios, para que eles tenham mais condições de resolver essas questões específicas de cada região. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma situação dessa é resolvida no estado, não é resolvida em Washington, né? E aqui não, aqui tudo tem que ser Brasília, e Brasília já não funciona com as coisas lá da cidade. Agora imagina nas regiões. Exatamente, Marcelo, tu traz um ponto muito rico, e com o qual nós concordamos 100%. Veja a situação do Rio Grande do Sul. Em 2022, de acordo com a CGU, que é o último levantamento deles, o Rio Grande do Sul pagou 65 bilhões de reais de impostos federais. 65 bilhões. E em virtude do Rio Grande do Sul ele ter um fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, aonde ele contribui mais do que retorna, o Rio Grande do Sul recebeu dos 65 bilhões, 13 de volta. Então, como é que o Rio Grande do Sul vai se reconstruir deste jeito? Não tem. Não tem contando com os recursos federais que não estão vindo. Hoje, eu tive informações de Brasília e estamos buscando informação, estou tentando ir para Brasília, ver se eu consigo ser recebido. Uma pessoa lá que está envolvida com a MP tirou férias, a outra não está em Brasília. E nós tentando conseguir reunião. Aí pega uma informação daqui, um fragmento dali, outra. Os caras preocupados com a mancha, com imagem de satélite. Mas, pelo amor de Deus, mas o que é isso? E eu pergunto para o Lucas, e como é que foi a tua lavoura em 2023, Lucas? Como é que foi a tua lavoura em 2022? Não, imagina, eu me coloco no lugar do Lucas, que eu fui agricultor também, né? Ele pagando o arrendamento e com essa quebra de 70%. Como é que ele segue em frente, né? Felipe, seus comentários aí sobre esse contexto. Esse é um ponto muito importante, porque, como eu disse, a produção mundial de soja ela vem crescendo, e o produtor do Rio Grande do Sul vem sofrendo muito, né? Se eu não estiver enganado, o Lucas pode até me corrigir, eles tiveram, nos últimos 5 anos, contando com 2024, 2 anos bons, mas 3 anos ruins, né? Contando com 2022, que foi muito ruim. Se 21 foi bom, 22 foi muito ruim. Um ano bom só. Em 5 anos, um ano bom. Então, se a gente olhar, a soja é uma commodity, né? Se a gente tiver uma boa produção mundial, não interessa que o produtor do Rio Grande do Sul tenha uma quebra de safra, há uma possibilidade boa dos preços não ajudarem. Então, se a gente olhar já para esse ano, a produção mundial de soja crescendo, o produtor do Rio Grande do Sul sofrendo bastante, como que ele vai ter incentivo ou mesmo poder financeiro para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua área? Vai ficar muito difícil, e se ele já não tiver essa condição para esse ano, e a gente tiver uma boa produção esse ano, no ano seguinte, para 2026 vai ficar pior ainda. Então, essa é uma bola de neve que só tende a crescer caso o governo não tenha uma boa estrutura, um bom planejamento para ter essa resolução. A gente está falando do Rio Grande do Sul, mas isso também é verdade para algumas outras regiões, né? Santa Catarina também também sofreu um pouco com as chuvas ali, Paraná, todas as regiões onde apresentarem uma quebra de safra significante, o governo não ter a sensibilidade apenas porque não teve problemas com enchentes em maio, isso pode se agravar, talvez não para o curto prazo, mas para o longo prazo. Eu falo aí 2025, 26, 27, em relação à produção. Eu penso assim, esse é uma questão delicada, e a gente tem visto na mídia o governo falando, o ministro da Agricultura falou que vai resolver o problema dos agricultores do Sul, tal, mas não resolve, é muito lento. Os processos agrícolas, gente, tem época de plantar, tem época de pulverizar e tem época de colher. Não é igual uma loja de shopping, que se você não abrir esse mês, você abre no mês que vem. Mas a agricultura não é assim, né? Tem o tempo certo para cada coisa. Imagina ele que está nesse sofrimento, nessa incerteza. Como é que ele prepara o solo dele, como é que ele planeja a próxima safra, que a condição que ele tem,
o amanhã dele, ele não sabe como é que vai ser. E Marcelo, nós estamos falando aqui, o Lucas, nos referindo a ele, porque é ele que está aqui, representando o SOS Agro, que, de novo, eu vou repetir, é um movimento democrático, apartidário, embora não seja apolítico, e nem tem que ser. Ele é político, sim, tem a posição do produtor rural. Ele é apartidário, democrático, respeitoso, mas forte. Mas um movimento grande. Um movimento coordenado por pessoas de bem, que poderiam muito bem estar promovendo arruaça, bagunça, travando rua, estrada e coisa, e não é isso. As pessoas estão construindo soluções. Agora, nessa toada que você estava dizendo, né? Os auxílios do governo. O governo federal, ele anuncia muita coisa, mas ele faz muito pouco, Marcelo. Ele disse que o Rio Grande do Sul podia ficar tranquilo, falou para o Brasil inteiro, que o Brasil inteiro, os brasileiros ajudaram muito o Rio Grande do Sul, as pessoas físicas, aguardando uma solução de governo. E o governo anunciou mais de 100 bilhões. Olha, senhor, não sabe como me dá nos nervos ver, quando eu saio do estado do Rio Grande do Sul, outdoors e coisas dizendo, olha, nós estamos ajudando em mais de 100 bilhões. 57 bilhões desses valores são crédito. Crédito a gente pega no banco, a menos que o governo tenha virado banco. Crédito a gente pega no banco. 50% de todo recurso anunciado é crédito. Aí nós olhamos o seguinte, antecipações, 17,5%. Aliás, 15%, 17,5 bilhões. Sabe o que são essas antecipações? É a minha restituição de imposto de renda. Mas isso é meu. Isso é meu. Isso não pode estar contabilizado no governo. Mas tu pode usar o teu FGTS. Mas o FGTS é meu. Aí eu tenho aqui a dívida do governo do estado do Rio Grande do Sul, porque teve um monte de governador perdulário, que deveriam ter sido presos, inclusive, assim como aí em Minas Gerais, Marcelo, e você sabe muito bem, tivemos maus governantes aí também em Minas que nos deixaram dívidas enormes. O Rio Grande do Sul, durante 3 anos, não vai precisar pagar a dívida. Mas ele não está sendo perdoado. Daqui 3 anos ele vai ter que pagar o que ele não pagou nesses 3 anos agora. E aí está contando como se o governo federal estivesse dando dinheiro para os gaúchos para a reconstrução. Mas o que é isso? Aí nós vemos que o mesmo vale também para os municípios. Aí, então, quando a gente olha 7 bilhões para importar arroz na conta da ajuda para o governo do estado e 10 mil... Você sabe por que para comprar arroz importado tem dinheiro? É porque baixa, teoricamente, na visão do governante, né? Baixa o preço e aí ele mostra para o povão que ele está sendo um bom governante para o pessoal comprar comida barata e assim por diante. Então, é o seguinte, no Brasil, Antônio, não se pensa em gestão, se pensa em fazer bonito para a imprensa, fazer bonito para o povo, são decisões que dão voto. Então, enquanto nós não mudarmos isso, nós vamos ver aqueles números da China ou da Coreia do Sul ficar cada vez mais distantes do nosso. Então, isso é uma realidade, né? É uma realidade porque nós não estamos focando na essência. Por exemplo, a gente elege um governante, seja ele na União, no Estado ou no município, depois de um certo tempo, não estou dizendo todos, né? Estou dizendo parte deles, já começa a trabalhar para a reeleição e não trabalhar para administrar e fazer o que é certo, o que é bom, colocar pessoas certas nos lugares certos, coisas básicas, minha gente. Nós não estamos falando... Você quer ver uma coisa, Antônio? Dentro dessa linha aí, quando você não tem dinheiro na sua família, você está endividado, o que você faz? Você tem que fazer sacrifícios, você tem que cortar despesa, você tem que vender a casa da praia, você tem que vender aquele terreno que você tinha comprado para fazer uma casa nova, você tem que vender aquele carro maior que você tem bonitão, comprar um carro 1000 mais simples. Não é assim que a gente faz? Na casa da gente é.
o governo devia ser do mesmo jeito. Por exemplo, o governo, ok, vamos dizer que o governante dissesse para nós, eu não tenho condições de ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos dizer que ele dissesse isso. Ok, então tá. Então vai lá no banco, no FMI ou no Banco Mundial, faz um empréstimo ponte e coloca à venda várias estatais que estão aí, que não servem para o desenvolvimento do país. Não é necessário que um país tenha Correios, não é necessário que o Brasil tenha Petrobras, não é necessário. Isso no mundo inteiro não é assim. Pergunto se nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, se tem uma empresa estatal de petróleo. Não tem. Aqui, sabe, Marcelo, você perguntou, né? Falou se eu sabia o porquê do 7 bi para importar arroz, né? Eu não quero, eu prefiro nem saber, porque isso é um negócio que eu não quero nem até de saber a gente se compromete. Agora, não é para ajudar não o povo, porque o preço do arroz ao consumidor ele tem uma trajetória, ao produtor tem outra. Não necessariamente é a mesma. A gente cansa de ver preço despencando para o produtor e subindo para o consumidor. Isso é a coisa mais normal que tem. São dois mercados que no longo prazo eles se alinham, mas no curto prazo não. Então esses leilões, eu não sei qual era o interesse do governo, nem quero saber, até de pensar me comprometo. Agora eu queria perguntar para o Lucas, Marcelo, se você me permite, você que é o nosso âncora, né? Saber quais são os próximos passos, Lucas. Porque, tudo bem, vocês fizeram um belíssimo evento, mais de 10 mil pessoas, estávamos lá, a Federação da Agricultura estava lá apoiando o movimento. Eu quero saber o seguinte, e os próximos passos, o que vocês estão aguardando? Então, Antônio, eu vou te responder uma coisa que eu já ia falar antes, depois eu te respondo a pergunta aí. Uma questão que não está sendo levantada e o pessoal não está se tocando muito, eu na minha região aqui, o fertilizante já subiu 20% nos últimos 70 dias. Insumos, defensivo agrícola, 10% já teve a suba. O atraso da entrega, de compra dos fertilizantes do mesmo período do ano passado é 50%. E de defensivos agrícolas, 60%. Se eu botar esses dados... Lucas, só um detalhe nisso que você está falando. Sabe por que o adubo subiu desse jeito? Por causa da alta do dólar e por causa dos pronunciamentos desastrados das nossas autoridades. Parte dessa dor aí é só, se ficasse de boca fechada, não causaria. Subia menos. Só complementando. Então já faz 70, 80 dias que a gente está esperando alguma coisa do governo federal e o produtor já tem mais esse prejuízo por essa demora do governo federal. Então, se tu pegar um ano normal, que nem o ano passado, que fomos lá, compramos normal, estava tudo, as entregas dentro do prazo. Já não foi fácil para as cooperativas, para as empresas entregar esse adubo, esse fertilizante, que foi comprado dentro da data correta, entregar. Agora, esse ano, como é que eles vão fazer para entregar esse adubo? Tem 50% do atraso na compra. Como é que as cooperativas, como é que as indústrias vão dar prazo, vão conseguir entregar esse fertilizante para daqui 100, 120 dias o produtor está plantando? Então, o problema é muito grande, não é só a questão do endividamento. O endividamento é uma parte do problema. E aí tu começa a juntar tudo isso aí que vem atrasando, essa demora do governo federal para fazer alguma coisa, ter uma atitude, cada vez vai crescendo mais o bolo. E respondendo ao seu Antônio, a gente em Rio Pardo a gente conseguiu falar com o Fabro, ele entrou online por uma videochamada. Ele prometeu para o agricultor, que é ali, para o produtor que estava ali, que até dia 30 ele ia fazer uma MP. A gente não sabe o teor da MP, como é que vai vir. Então a gente colocou, se a MP for do jeito que o produtor quer, do jeito que a gente está cobrando, dia 8 a gente vai fazer um tratoraço para comemorar em Porto Alegre. E se não for aquilo que a gente espera, ou essa medida provisória não vier, dia 8 a gente vai fazer uma paralisação em Porto Alegre, cobrando uma solução definitiva do governo. Esse é o próximo passo do movimento. Ou seja, só para complementar, o que o Lucas falou foi de encontro que eu falei, né? Então, a gente pode ter um mercado mundial produzindo o mundo como um todo, né? Produzindo bastante soja, mas o produtor
do Rio Grande do Sul sem dinheiro para investir e com os custos de produção aumentando. Ou seja, isso vai criar uma bola de neve que, com certeza, se o governo federal, estadual, não se unirem, tiver um bom planejamento, essa bola de neve ela vai estourar e não deve demorar muito, né? Aí a gente vai ter uma situação que era um problema já anunciado, algumas questões não era se iriam acontecer, mas sim quando, já ocorreram. Agora vamos ver qual vai ser a estratégia do governo e como ele vai executar e quando ele vai executar, né? O produtor, o Lucas, ele já deve estar pensando, ele já deve estar na cabeça dele quanto que ele vai plantar de soja no que vem, já deve estar tudo certo para ele, se ele vai plantar, se ele não vai plantar, se ele vai reduzir a área. Já pensando nisso, pensando naquela nossa estimativa inicial de soja para o ano que vem, 170 milhões de toneladas, se tudo é muito certo para o lado da produtividade. Que pela nossa conversa aqui, pela área, a gente deve ter aí, possivelmente uma redução importante no Rio Grande do Sul. E, Felipe, eu vou complementar o seu raciocínio da seguinte maneira. Os problemas climáticos não aconteceram só no Rio Grande do Sul, foram em vários estados. Muita gente perdeu muito, e muita gente está com problema. Claro que no Rio Grande do Sul mais concentrado, são 2 anos de estiagem mais 1 de excesso de chuvas, é natural que seja maior. Agora, não é só a área. Tem produtores que não vão fazer o nível de tecnologia da sua lavoura que estão acostumados a fazer. E isso pode gerar, sim, queda de produtividade, de expectativa de produtividade. Aí a gente fica pensando em algo que o Marcelo trouxe aqui num desses programas, Lucas, que a gente já vem debatendo isso já há bastante tempo. Ele citou um prêmio Nobel de Economia que dizia que plantas e animais não leem relatório, né? Ou seja, as plantas não vão esperar a burocracia se organizar para poder atender às demandas. O fato que a estiagem é um fenômeno velho e conhecido desde o ano passado. Desde o ano passado. As medidas que foram propostas e solicitadas foram dia 7 de maio. Já faz quase 90 dias, Marcelo, que nós estamos aguardando por uma solução. Mesmo que essa solução saia agora, até a MP ser editada, até os sistemas dos bancos rodarem esse negócio todo, até que a gente consiga alongar isto para poder tomar um crédito novo, para poder então ir ao mercado, comprar o fertilizante que o Lucas estava dizendo, vai pagar quanto? Vai receber que dia? A semente, o fertilizante, o defensivo? Ou seja, as pessoas vão ser embarrigadas como se as plantas pudessem esperar. Brasília não tem essa sensibilidade. Eu costumo dizer aqui, né, que o Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza nunca, né? Se você contraria a natureza, você está fadado ao insucesso. Então, tem a época certa de plantar. Se eles não resolverem isso rápido, com certeza os produtores gaúchos vão sofrer muito com essa questão. Eu queria colocar um ponto aqui adicional. É o seguinte, de vez em quando a nossa produção faz alguns cortes dos nossos debates e coloca no Instagram. E muita gente, às vezes, que não viu o programa inteiro, vê só o corte, às vezes eles acham que a gente tem prazer em dar aqui notícias ruins ou notícias negativas. Não é isso, viu, gente? Nós aqui da bancada e os nossos convidados, naturalmente, nós somos otimistas e pensamos positivo. Inclusive, quero parabenizar aqui, já que nós estamos falando muito do Rio Grande do Sul hoje, quero parabenizar um estudo feito na Universidade Federal de Pelotas, que fez um estudo com 9.000 pacientes e eles descobriram que pessoas otimistas, que pensam positivo, conseguem reduzir 53% no risco de ter doenças mentais, Alzheimer e etc. Então, aqui, a nossa natureza é de coisas boas e coisas positivas. Só que, infelizmente, quando a gente tem essas coisas ruins, nós temos que pôr aqui no programa e temos que debater, porque nós temos que mostrar para o nosso público
a realidade. Não adianta a gente tentar botar o sol com a peneira. Por exemplo, a doença de Newcastle que está dando nas aves, que foi descoberto lá em Antagorda, aí no Rio Grande do Sul. Isso já provocou o próprio Brasil já bloqueou exportação para 44 países, já impactou 7% na produção brasileira de aves, já derrubou as ações das empresas de aves barbaramente. Quer dizer, então é o seguinte, a gente queria trazer essa notícia aqui de forma nenhuma. Isso não dá prazer para ninguém. Mas nós temos que falar, é uma realidade. Quer dizer, todas as aves dessa granja que foi descoberta a doença foram sacrificadas. O governo do Rio Grande do Sul fez um trabalho muito bacana, criou barreiras lá na região de Antagorda para poder esterilizar os veículos que entram, que saem, para evitar a proliferação dessa doença virótica que é altamente contagiosa e ela pode afetar, sim, o ser humano, né? Então, infelizmente, tem hora que tem notícia ruim, mas a gente tem que falar, né? Sobre a notícia, e só complementando o que o Antônio falou da nossa espera, a minha propriedade não sofreu a enchente lá de setembro, lá que nem Vale do Taquari. Em Rio Pardo, um produtor do Vale do Taquari ali, não sei qual a região dele, o município dele, mas ele relatou lá, ele se pronunciou lá e pôde trazer a situação dele. Ele está esperando uma solução do governo desde a enchente de setembro. Então, como é que tu não vai noticiar isso aí? Como é que tu não vai largar na mídia? Porque que nem o Antônio falou, tu chegar ao centro do país lá, o senador, a maioria está resolvida a situação do Rio Grande do Sul. A gente chegou essa informação que o Rodrigo Pacheco lá, ele disse, não, mas não está tudo resolvido lá no Rio Grande do Sul, vocês não resolveram tudo lá? Essa é a informação que o governo federal passou para ele. E não está resolvido. Tanto é que tem produtor do Vale do Taquari esperando 8 meses da enchente lá de setembro. E até agora nada nem para esse produtor. Imagina para nós aí, que faz 80, 90 dias. Se a gente não crescer esse movimento, se a gente não ir para Porto Alegre, se a gente não noticiar isso aí, eu não sei quando é que vai vir e qual que vai ser o fim da agricultura no estado nosso, aqui no Rio Grande do Sul. E Marcelo, Felipe, pois não, Antônio. E a gente precisa pensar também, né, usar esse processo todo, essa dor que os gaúchos estão vivendo, para aprendermos alguma coisa e evoluirmos em políticas públicas. Porque não é possível, se estão havendo mudanças climáticas no mundo, se estão tendo mais constância em eventos que trazem perdas para a agricultura, se nós somos uma economia que a agricultura é importante, então nós temos que pensar medidas para nos preparar para essas eventualidades. Quando essas coisas acontecem, nós já temos que ter os protocolos prontos. Apertou o gatilho lá, bateu, tem que resolver. Ou seja, está nos faltando, Marcelo Prado, governantes do tamanho de um Roberto Rodrigues, das Terezas Cristinas, dos Francisco Turra, enfim, desses grandes homens e mulheres que o Brasil tem. Está na hora da gente começar a pensar políticas para o agro mais modernas e prevendo eventuais problemas, e quando eles acontecem, não pode ter uma romaria com milhares de pessoas com pires na mão implorando para receber o básico. As coisas devem acontecer mais no automático, seja para o estado do Rio Grande do Sul, seja para o estado que for. Quando a gente olha o quanto o governo gasta com a agricultura no Brasil, é coisa de 25 bi por ano. Mas o que é isso? É um setor que fatura 1,3 tri, um setor que faz que os desdobramentos dele, o agronegócio, vai 1/4 do nosso PIB, numa arrecadação de 5,5 trilhões, gastar 25 bi com um setor ainda achar muito? Não, né? Está na hora da gente modernizar as nossas políticas públicas. Talvez seria, só para complementar, só o velho ditado, né? Como nós chegamos até aqui, não é como a gente vai chegar onde é necessário, né? Onde é sonhado. Talvez falta Brasília ter esse pensamento, né? Ô Felipe, eu queria que em 3 minutos no máximo, que nós estamos já caminhando para o final do programa,
que você fizesse um panorama para a safra 24, 25 para nós, de soja, de milho, das principais culturas aí, por favor. Certo. Hoje a gente tem um cenário para o trigo, começando com o trigo, onde tem apresentado uma melhora nesses últimos dias. Tá? Então, nessa última semana, 5, 7 dias, quando a gente faz a análise dos dados via satélite, apresentou-se uma melhora, né? Uma umidade do solo mais favorável ali no Paraná, Rio Grande do Sul tentando ainda se reerguer, se recuperando da maneira como dá, né? Mas uma melhora também em São Paulo. Então, hoje, a gente tem uma estimativa aí de produção voltando para a casa dos 9 milhões de toneladas para trigo, tá? Para esse ano ainda. E quando a gente extrapola isso para o próximo ano, para a soja, milho, caso a gente não tenha nenhum problema climático, que é sempre muito difícil, né? A gente olha as previsões de médio e longo prazo, apontam para uma seca em agosto, setembro, mas aí deve entrar já o volume de chuvas dentro da sua normalidade para novembro, dezembro, que é o período de plantio. Se a gente tiver isso, a gente pode ter um plantio da soja dentro da sua janela, tá? Não atrasando o milho safrinha, deixando até mesmo uma possibilidade de um milho safrinha precoce, com mais chuvas em algumas regiões. Isso seria positivo, mas isso é uma previsão de longo prazo. Então, sempre difícil. Eu sempre gosto de trabalhar com algumas poucas semanas para a previsão climática, tá? Mas a gente deve ter aí uma produção de soja dentro da normalidade maior do que a desse ano. Apenas se acontecer alguma coisa muito diferente, tanto para a área quanto para a produtividade, a produção deve ficar abaixo da desse ano, ou seja, uma produção aí de 160 milhões de toneladas, 165, é extremamente cabível de se imaginar para o próximo ano. Tá? Para milho, depende um pouco mais, né? O milho ele sofre um pouco mais em algumas regiões, e hoje a gente acredita em torno aí de 125, 130, até 135 milhões para o próximo ano. Tá? Então, se a gente olhar hoje, nossa estimativa está em 120, a gente também tem uma melhor perspectiva para o ano que vem. Mas está muito ainda incerto devido à área destinada para soja e para milho no sul do país, especificamente Rio Grande do Sul. Tá? É a grande incerteza para a gente aqui, pelo menos até o momento. Bom, e então, se a gente pegar o que o Felipe está falando aqui, a gente tem que ficar atento, porque se não ocorrer grandes anormalidades, nós vamos ter uma safra maior do que o ano. Tendo uma safra maior do que o ano e tendo mais oferta, nós temos que olhar o outro lado do rio. O que é o outro lado do rio? É a procura, é a demanda, né? Se a demanda não caminhar na mesma velocidade, nós podemos ter queda de preços. Por outro lado, se a demanda tiver boa, as economias mundiais estiverem se recuperando, fluindo bem, nós podemos ter elevação de preços. Então, o que a gente pede para os nossos agricultores que nos assistem é que estejam sempre informados, analisem os dados para que você tome boas decisões. Gente, o nosso tempo está caminhando para o final. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. E em 1 minuto, Felipe, queria que você deixasse suas considerações finais, por favor. Bom, já tomei muito tempo de todo mundo aqui nessas considerações finais, mas eu queria só agradecer, a gente está à disposição sempre que precisar, bater um papo, é um assunto que tem que ser muito debatido e que as soluções têm que vir, obviamente, muito mais rápido do que tem visto, né? Então, vou abrir o espaço para o Lucas, para o Antônio, fazer as suas considerações finais para não tomar tanto tempo deles. Muito obrigado e nos falamos em breve, Marcelo. Obrigado, viu, Felipe? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Lucas, obrigado aí pela presença, pelo carinho conosco. A gente torce muito para que essa angústia aí passe e você possa plantar a sua área toda aí na próxima safra. E a gente queria que você deixasse suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo pela oportunidade de estar divulgando a situação do estado hoje, do Rio Grande do Sul, e convocar o produtor gaúcho, o agricultor do estado, independente da cultura, que esteja com nós, que se junte a essa força, que faça força junto com nós para cobrar uma situação do governo dia 8 em Porto Alegre.
sem cobrança, sem uma pressão popular, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa de todo mundo junto, dia 8 em Porto Alegre. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que se a coisa não vai automática, né, Lucas? Temos que cobrar dos nossos líderes para que eles exerçam o seu papel e cumpram aquilo que é necessário para esse país continuar crescendo e desenvolvendo. Antônio. Bom, Marcelo, é sempre um prazer estar contigo. Aliás, eu falei no ministro Roberto, sempre sentimos muita falta do Tejon, mas está na hora de você ser ministro, viu? Eu vou lançar uma campanha do Marcelo Prado, ministro. Não quero tirar o lugar de ninguém, mas na primeira oportunidade que tiver, Marcelo Prado vai ser meu candidato a ministro para a gente começar a pensar melhor esse nosso país, sobretudo as novas políticas agrícolas, trazer coisas mais modernas. Eu quero agradecer muito o Felipe por ter estado aqui conosco. Felipe, você tem muito conteúdo, você tem que voltar aqui falar com a gente um dia que nós tenhamos um foco maior nessas questões de safra e de mercado. Esse programa, até porque são milhares de produtores que foram para a rua, não tinha como ser diferente nós não darmos atenção ao que o Lucas trouxe, mas você tem muito conteúdo, você é um ótimo profissional e venha de volta aqui conversar conosco. E Lucas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter sido o porta-voz do movimento no nosso programa na tarde de hoje. Tenham muita força, assim como desde o início estamos juntos, vamos continuar juntos e dia 8 de agosto estaremos juntos, seja para agradecer, que é o que a gente espera, para agradecer uma linha de crédito que foi feita, aos moldes que nós pleiteamos, ou então para reivindicar, para reclamar e para cobrar. Porque de reuniões e de conversas e de tudo nós temos feito, nós sabemos que as coisas não são para ontem, nós sabemos que as coisas têm processos e quando se envolve dinheiro público tem que ter cuidado e as coisas merecem tempo. Mas as plantas não esperam e a gente precisa de respostas e parabéns não só pelo tamanho do que vocês estão fazendo, mas pela forma como vocês estão fazendo, com maturidade, com educação, com firmeza, mas com ponderação e com espírito público de querer resolver as coisas e não de partidarizar as coisas. Assim é que se buscam soluções e eu não tenho dúvida que nós vamos ter avanços importantes. Então, a todos, muito boa noite, muito obrigado. Antônio, obrigado aí pela presença, obrigado pelo carinho e da indicação, mas eu pensei que você era meu amigo, Antônio. Não, eu sou mais amigo do país, eu sou mais amigo do Brasil. Marcelo, você resolve o problema de tantas grandes empresas no Brasil, você já salvou tanta empresa grande com a MP Prado, com a sua consultoria, com a sua inteligência. Está na hora de você emprestar um pouco desse conteúdo para o país. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado aos amigos que nos prestigiaram no programa de hoje. Quem gostou, coloca um gostei aí, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, para que o nosso programa cumpra esse objetivo maior de unir o público rural ao público urbano com um único propósito, que é promover o desenvolvimento do Brasil. O meu recado final é o seguinte. Pessoal, existe um ditado que eu já falei aqui em um dos programas anteriores, que é o seguinte: pior do que um mau planejamento é não ter nenhum. E quando a gente põe aqui dados de projeções para a próxima safra, expectativas de produção, são referências que os especialistas que estudam esse assunto com profundidade analisam e chegam nesses números. Agora, eles serão precisos? Com certeza não. Com certeza vai ter seca ali, vai ter excesso de chuva em outro lugar, a produção pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso não deixa de ser um balizador para o nosso planejamento, né? O nosso planejamento de como comprar, quando comprar os insumos, quando vender os grãos futuro, quando tem uma janela favorável, né? Então, quando a gente coloca esses números aqui, essas projeções,
é mais para a gente avaliar estrategicamente como que nós devemos fazer o nosso planejamento. E a gente viu aqui, em programas anteriores, em muitos momentos, que estava muito favorável o momento para a compra do fertilizante, do defensivo, da semente, e muita gente fez isso. Alguns não fizeram, né? E agora, com essas declarações infelizes aí que houveram de alguns líderes nossos, nós estamos tendo uma alta do dólar e nós temos aí, como o Lucas mesmo disse, uma alta expressiva de alguns insumos, principalmente dos fertilizantes. Então é isso, os números servem para o planejamento, não que eles são exatos e não que eles acontecerão na plenitude, mas eles servem para nos balizar de quando tomar boas decisões. Um abraço a todos, boa noite, e a gente se vê na próxima segunda com mais um Conexão Campo Cidade.